questão de demônio, Satanás, isso é uma tradução fiel, correta, real? É curioso a presença de Satanás na Bíblia, Cláudia, porque Satanás na Bíblia entra no livro de Jó, é a primeira vez que ele aparece. O que a gente chega, e aparece como um promotor celestial que entra no céu e ainda desafia Deus a punir Jó. É de uma forma assim bem curiosa. Mas quando você vai analisar, desde o Gênesis até o livro de Jó, a figura de Satanás não aparece, porque não era conhecida. O que demonstra que se o escritor do Gênesis conhecesse Satanás, ele teria dito que foi ele que enganou Adão e não a serpente. Porque até então, a serpente, o mais astuto dos animais, é que era a figura opositora, vamos dizer assim, da misericórdia divina, da mensagem ou da criação divina. Mas não, parece uma serpente. Se você vai agora, deixe a Bíblia e busca a história. Você vai ver que, por exemplo, depois que Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, promoveu aquilo que chama galuta ou diáspora, levou os judeus para a Babilônia, onde eles ficaram 50 anos. Depois que ele é destruído ou derrotado por Ciro, rei persa, Ciro faz com que os judeus retornem a Jerusalém, construam o segundo templo, devolve os seus tesouros roubados. Ciro passou a ser uma figura de muito carinho e respeito pelos judeus, pela bondade, pelo que ele promoveu para o povo judeu. Mas ele trouxe uma coisa com ele, que foi o zoroastrismo. O zoroastrismo é a religião da dualidade. Tem o Deus do bem e o Deus do mal. E foi do Deus do mal, persa, que veio a figura de Ahriman, que entrou no judaísmo com o nome de Satã. Mas Satã não é uma figura, como a gente coloca, com formato antropomórfico, com aquele chifre, aquelas coisas, tudo é criação humana. A palavra Satã em hebraico significa opositor. Qualquer pessoa que se opõe a uma ideia é um Satã. Basta que você leia o Evangelho de Mateus, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, que ele diz assim: o Filho do Homem precisa ir a Jerusalém para ser condenado pelos homens, crucificado. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, não vamos permitir isso. E Jesus disse para ele: afasta-te de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas diz para Pedro que ele estava tendo uma ideia opositora ou oposta àquilo que iria acontecer. Ou seja, a figura de Satã dentro dos persas é como uma figura como o Lex Saci no Brasil, uma figura folclórica, e que foi criada para assumir o erro do homem. Por exemplo, quando a gente faz algo bom, quando você faz um programa bem apresentado, todo mundo elogia, e você sabe que foi você. Mas quando você comete um erro, do ponto de vista humano, a gente procura o máximo possível esconder, desculpar. E os persas criaram o Satã para ser, o Ahriman, que era o deus do mal, para substituir o erro do homem. Quando o homem acerta é ele, quando erra foi Satanás. E isso continua muito hoje ainda, que as pessoas dizem que tudo que fizer de errado foi porque Satanás tentou. Como se a gente não tivesse cabeça, fosse marionete na mão de uma força negativa. E aí a figura de Satã entra como o diabo, entra como Lucifer, porque Lucifer, se você pega o livro de Daniel 14:12, é onde está a profecia da queda do rei de Nabucodonosor, dizendo assim, filho, Shahá, Mahá, filho, luz, filho da manhã, ou seja, São Jerônimo chamou Luxfer, que traz luz. Estrela da manhã, como diz o grego, é Ósforos. Ou seja, tudo simboliza que seria uma luz que caiu do alto para baixo. E as pessoas criaram, a igreja criou, que a figura de Satã era um anjo de luz que rebelou-se contra Deus e caiu baseado nessa passagem do livro de Daniel, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que as pessoas criam de uma figura criada por Deus, eternamente voltada para o mal, opositora de todas as nossas atitudes, e ainda de um ponto de vista curioso. Satã pega os filhos de Deus, bota num lugar eterno, ficam lá presos, ninguém pode sair, mas ele fica livre, indo e voltando, sem nenhum problema. Quer dizer, algo assim que na minha cabeça, os meus neurônios bipolares não aceitam essa condição. E você continuando, você vai ver que tudo acaba sendo o folclore, as traduções e a assimilação. Se você pegar curiosamente a própria Bíblia hebraica, o livro de Samuel, o livro das Crônicas, o livro de Samuel foi escrito antes de se conhecer Satanás. Então está escrito lá no capítulo 24 que Deus, Yahvé, instruiu Davi a fazer o censo de Israel.
Isso está no livro de Samuel. Quando você chega no livro das Crônicas, que já foi escrito depois, diz que não foi Deus, foi Satã quem instruiu Davi a fazer o censo de Israel. Aquilo que era Deus em Samuel virou Satã no livro das Crônicas. E por quê? Mostrando a influência que o zoroastrismo teve na cultura judaica. Isso você pode levantar que a maioria das pessoas, dos teólogos, ficam sem muita condição de responder, porque é que Deus em Samuel virou Satanás no livro das Crônicas. É uma questão só de tradução, de interpretação e de conhecimento.